Hoje quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 3 a 9, tendo em mente exultação na provação. Exultação na provação. E vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Diz assim, então, o texto da palavra de Deus, acompanha aí em sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das suas almas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ler as Escrituras e agora temos esse tempo aqui para refletirmos sobre ela. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos dê entendimento, nos faça compreender as verdades da passagem que acabamos de ler, nos ajude também a desenvolver a nossa fé, conforme o texto também nos ensina. Pai, nos ajude. Queremos Te adorar por meio desse tempo de adoração, por meio desse tempo de culto. Que o Senhor receba então toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. A alegria é um bom sentimento? Você gosta de alegria? A alegria então é sempre algo bom. Você vê desse jeito? E a tristeza? A tristeza também é algo bom ou não? Você preferiria ter alegria ou tristeza? Como é que você pode definir? Saiba o seguinte, nem sempre a alegria é um bom sentimento, porque pessoas podem se alegrar com algo errado, se alegrar com o pecado, pode estar envolvidas em pecado e se alegrando, como o povo lá no Êxodo, quando Moisés estava no monte falando com o Senhor, e o povo lá impaciente decidiram fazer uma festa, e estavam celebrando, alegres, exultando um bezerro, um pecado, apesar de tanta alegria. E há muitas outras situações da vida. Uma pessoa pode estar envolvida num pecado e ainda assim estar feliz com ele. Então nem sempre a alegria é boa. Na maioria das vezes, quando nós realmente estamos servindo ao Senhor, claro, vai ser, mas algumas vezes podemos estar envolvidos em pecados e ainda assim alegres. E a tristeza? A tristeza nem sempre é algo ruim. Muitas vezes a tristeza também vai ser algo bom. A palavra de Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, de que algumas tristezas são segundo Deus, conforme a vontade de Deus. É bom passar por tristeza para nós aprendermos a nos avaliarmos melhor e nos aproximarmos mais do Senhor. Dessa forma, nem sempre tristeza é um sentimento ruim, pois existem tristezas que nos ajudam a entender melhor quem somos, como está o nosso coração e o que devemos fazer para nos aproximarmos mais do Senhor. Para quem já assistiu uma animação, um desenho, normalmente se diz que é para criança, mas criança não entende aquela proposta toda daquele desenho que é a Divertidamente, a animação Divertidamente. Não sei se você já viu. Ali conta a história de uma adolescente que tem então suas crises e vários aspectos das suas emoções são destacadas. Entre elas, a alegria e a tristeza.
E segundo a mensagem daquela animação, a tristeza tem o seu lugar na vida de qualquer ser humano. E a alegria também. Então, se você não assistiu, você pode assistir. Agora, se você quiser entender um pouquinho mais, é só você ler as devocionais do Teologia Geek, que tem a série Divertidamente e as aplicações a respeito das verdades bíblicas e as emoções de forma devocional, muito criativa e interativa. Então, se você não está lendo ainda, fala com o Davi também, tá bom? Então, aqui você pode ver. Mas a alegria e a tristeza podem conviver, inclusive, em algumas situações de nossas vidas. Hoje falaremos justamente sobre a alegria e a tristeza. De forma específica, o nosso tema é exultação na provação. E a nossa afirmação é que é possível nos alegrarmos nas dificuldades quando reconhecemos os feitos de Deus. Nós podemos nos alegrar em meio aos problemas da vida quando nós entendemos o que Deus está fazendo, quando nós entendemos aquilo que Deus está trabalhando em nós. Para entendermos então esse tema, exultação na provação, nós vamos responder duas perguntas a partir de 1 Pedro 3, ou melhor, 1 Pedro 1, versículos 3 a 9. E a primeira pergunta é: o que Deus nos fez? O que Deus nos fez? O versículo responde, exatamente o versículo 3. Olha o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou. Olha aqui algo muito importante para nós entendermos, para que consigamos ter alegria em meio às provações e dificuldades. Temos que entender que Deus está agindo, que Ele olhou para nós e decidiu nos regenerar, ou seja, Ele nos deu uma nova vida. Regeneração significa novo nascimento, ou uma nova vida. Então, é a nossa conversão. Deus agiu em nós para que pudéssemos usufruir de uma nova vida. É uma mudança de foco, é uma mudança de motivação. Pecadores que viviam para si mesmos, pecadores que viviam tentando encontrar razão de viver nos seus sonhos, nos seus planos, são regenerados, ou seja, recebem uma nova vida e agora passam a viver para Cristo, para Deus. Essa é a nova vida. E aqueles que ainda ficam tentando encontrar razão de viver, buscando os seus sonhos, os seus propósitos, vão ter um grande problema nessa vida. Agora, quando se entende, Deus agiu, Deus nos deu uma nova vida, e agora você vive para agradar a Cristo, para viver para Deus, tudo se torna diferente. Regeneração é uma ação divina. O texto diz, Ele nos regenerou. O texto não diz, nós nos regeneramos. Deus agiu. Essa é uma ação divina. É um milagre, então, iniciado em Deus, porque nós não buscaríamos uma nova vida, como também falamos no domingo passado. Nós não teríamos interesse de ter uma nova proposta de existência, porque gostaríamos sempre de buscar aquilo que é nosso. Deus agiu em nós. Podemos lembrar um pouco daquela conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João capítulo 3. Em João capítulo 3, Nicodemos procurou Jesus e Jesus declarou para ele assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não estava entendendo. Ele diz, como é que pode alguém sendo velho voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? Mas Jesus enfatiza, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Ele estava falando sobre conversão, abandono de um estilo de vida para seguir uma nova vida. Um dia, se você já crê em Jesus, você foi regenerado, você passou pela conversão, você iniciou uma nova vida. Passou a ter uma nova existência, você passou pelo novo nascimento, conforme Jesus falou com Nicodemos. Como regenerados, nós passamos a fazer parte de uma nova família. Como regenerados, nós passamos agora passamos a ser filhos de Deus.
nos tornamos aqueles que nós não éramos, porque nós não nascemos naturalmente já filhos de Deus. Isso é explicado por Jesus também. João está relatando as palavras de Jesus em João 1,12. E relata que nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós o recebemos, nos tornamos. Nós não éramos filhos de Deus. Logo, a expressão popular, todo mundo é filho de Deus, não é uma verdade. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Cristo. E se você está aqui conosco, e você já crê em Jesus, você já entregou a sua vida a Ele, você então é um filho de Deus, você está numa nova vida. Se você ainda não fez isso, você tem essa oportunidade. Você pode refletir sobre quem é você, quem é Deus, e buscar essa nova vida em Cristo Jesus. Como regenerados, nós recebemos uma nova família. Como regenerados, nós passamos a ter Jesus como nosso irmão, primogênito. Como regenerados, nós passamos a fazer parte da família de Deus, porque nós não éramos membros dessa família. Em Cristo, passamos a ser. O fundamento da ação de Deus também nos ajuda a entender o que Ele tem feito por nós. A ação é que Ele nos regenerou. Baseado em que essa regeneração aconteceu? Nos méritos humanos? Em hipótese alguma. O texto diz que Ele nos regenerou conforme a sua grande misericórdia. A regeneração, ela está fundamentada nas muitas misericórdias de Deus, não nos méritos dos pecadores. O pecador, então, precisa entender que ele não tem condição nenhuma de passar para uma nova vida, se não for por meio da ação do Senhor. Só assim que conseguimos uma nova vida, porque o pecador ele está numa condição lamentável, desesperada, miserável. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor que age em favor daqueles que não merecem, faz a grande diferença na vida deles. Deus agiu assim em nosso favor. Temos que entender o que Deus fez por nós, para que possamos nos alegrar nas provações. Temos que entender o que Deus fez por nós, para que possamos exultar em meio às dificuldades da vida. E Ele fez o quê? Ele nos regenerou. Ele nos regenerou com a sua misericórdia, agindo em nosso favor. Ele também fez isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele agiu, nos regenerando, baseado na sua misericórdia, não em nossos méritos, e Ele fez isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando entendemos o meio do que Deus nos fez, juntamente com o fundamento, o meio, ressurreição de Jesus, fundamento, misericórdia, fica mais evidente ainda que nós não tínhamos mérito algum nesse processo de uma nova vida, de uma conversão, de uma regeneração. Deus foi misericordioso e Cristo Jesus venceu a morte para garantir nossa salvação, nossa nova vida. A nossa nova vida é garantida naquilo que Jesus fez. A nossa conversão é garantida naquilo que Jesus fez. Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte. Por isso cantamos tanto agora, né? Falando sobre a ressurreição, falando sobre o que Cristo fez. Porque isso deve nos dar esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou, como o primogênito da ressurreição, como o primeiro da ressurreição, um dia, todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados para uma vida eterna. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, uma das coisas que nós devemos ter em mente, é que mesmo que a nossa vida termine aqui neste mundo, por alguma razão, um acidente, uma enfermidade, uma morte inesperada, o que seja, nós viveremos porque Cristo venceu a morte e garante também que estaremos vivendo eternamente com Ele. Lá está o meu tesouro. Isso tem que nos alegrar, porque a morte não é maior do que o nosso Deus. Ele já venceu a morte. Então, um dia, conforme diz Apocalipse 20, versículo 6,
nós faremos parte dessa primeira ressurreição. Cristo ressuscitou e um dia todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados e estarão para sempre com o seu Salvador. Qual é a finalidade dessa ação de Deus? Note agora a finalidade sendo a esperança viva, a salvação. Em Efésios 2, versículo 12, é dito que aqueles que estavam sem Cristo viviam sem esperança, sem Deus, sem esperança. Agora, o regenerado, o convertido, o nascido de novo, ele passa a ter uma esperança viva. Ele não tinha esperança, nós não tínhamos esperança. Se você está sem Cristo hoje, tentando levar a sua vida, você não tem esperança. Nós queremos aqui, com muito amor, pregar o Evangelho para você. Deixar claro que você precisa de uma esperança viva, que você só pode ter em Cristo Jesus. Agora, nós vivíamos sem esperança. Agora temos a esperança viva, a verdadeira, aquela esperança que é dinâmica, que nos faz passar por qualquer tipo de situação dessa vida. Porque não é simplesmente uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Não é simplesmente uma crença, um desejo de que algo bom vai acontecer para nós. A esperança viva é uma convicção de que Deus tem planos perfeitos e que Ele está agindo no controle de tudo e que o final será sempre algo que o glorifica acima de tudo e que vai ser também muito bom para nós. Mas Ele, o seu próprio nome, será adorado por tudo aquilo que Ele tem feito, vai ser glorificado. E nós vamos receber muito dessas bênçãos. É a esperança viva que podemos ter. A salvação também é chamada aqui, essa esperança viva, é chamada de herança. O crente se torna membro da família de Deus e, consequentemente, ele se torna um herdeiro. Um co-herdeiro com Cristo, como diz Romanos 8,17. Um co-herdeiro com Cristo. Talvez você não entenda tanto sobre essa questão da herança. Talvez você tenha tido experiência com família a respeito de herança. Meus pais sempre falaram assim, né, que se os pais deles morressem, eles não iam herdar nada, né, porque não tinham o que herdar. Né, e é bem isso mesmo. Meus avós estão indo e não sei se vai sobrar alguma coisa não para minha mãe, para o meu pai, alguma coisa assim. Outros não, talvez alguns já tenham tido uma história de vida diferente e que quando então seus progenitores faleceram, receberam alguma herança. Mas aqui estamos falando de uma herança muito, mas muito maior do que qualquer posse terrena, material. Estamos falando sobre vida eterna, estamos falando sobre relacionamento com Deus. Um pecador miserável, como eu, como você, sem esperança, sem direito a nada, porque agora foi regenerado por uma ação misericordiosa de Deus, passa a ser co-herdeiro de Cristo Jesus. Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por pecadores como eu e como você. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de todas as coisas. Tudo que está nesse mundo é dele. Mas agora eu e você passamos a ser co-herdeiros. Vamos dividir a herança. A herança de viver eternamente com o nosso Deus. Essa herança, ela jamais acaba. O próprio texto aqui em 1 Pedro diz, versículo 3 e 5, vai dizer, 4 e 5, que é uma herança que não pode perecer. É incorruptível, não apodrece, não estraga, não se deteriora. Ela também não vai se macular, ou seja, ela é uma herança absolutamente limpa, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação, sem nenhuma contaminação do mal. É algo muito bom e nunca vai perder o seu valor. É inalterável, é imarcessível, não murcha, não perde a beleza. Essa herança, repetida com tantas palavras, para que fique muito claro para mim e para você, de que não é qualquer herança que nós vamos receber. É algo incomparável. Possivelmente, uma das coisas muito comuns daqueles dias que estava na mente, então, dos leitores de 1 Pedro, dos ouvintes da pregação de Pedro, era das premiações daquele tempo. Coroas
que eram corruptíveis. Não eram coroas de prata ou ouro, eram uma espécie de planta, né, que durava pouco tempo. Tinha uma honra em certo momento, quando se recebia, mas que acabava logo. E aí então, com várias palavras, de forma bem enfática, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: essa herança que vocês receberão, ela é incomparável. Pense em algo precioso. Essa herança é muito melhor, é superior. É uma herança, como diz o versículo 5, guardada nos céus. Não vai se perder. Você um dia terá direito a essa herança. Ou melhor, direito você já tem. Um dia você vai usufruir dessa herança, como aquele que crê em Jesus. O versículo ainda vai nos ensinar, agora o versículo 4 para o versículo 5, que essa ação de Deus, ela tem um foco exclusivo. Essa ação de regeneração divina, essa nova vida, ela tem um foco. Para quem é? É para vocês. Veja o finalzinho do versículo 4. Para vocês. É algo exclusivo. Agora, quem são esses vocês? Quem são esses que têm direito a essa grande bênção? Veja o versículo 5. São vocês que respondem com fé. Vocês que respondem com confiança nas palavras e nas ações de Deus. Nós nos apropriamos, então, da salvação pela fé. É um presente, é um grande presente de Deus, mas o recebimento é feito por meio da fé. Voltando para os versículos que nós vimos semana passada, versículos 1 e 2, os eleitos são assim escolhidos por Deus, mas eles vão responder ao chamado de Deus. E vão responder por meio da expressão da fé que eles têm, por meio da atuação do Espírito Santo nas suas vidas. A própria fé já é uma dádiva de Deus também. Mas nós vamos utilizar, ou já utilizamos, aqueles que já creem em Cristo, já utilizaram a fé para demonstrar que confiam em Cristo, que confiam em Deus. Para vocês que respondem com fé. Para vocês que responderam com fé. Para vocês que são protegidos pelo poder de Deus. Olha o versículo 5. Protegidos. Aqui temos um termo militar. Selva, né? Cadê o homem? Cadê o homem? Ó, tá lá. Né? Um termo militar que significa defendidos, guarnecidos. Então, guardados com total segurança. A salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela foi nos dada como um grande presente, que respondemos pela fé. E agora, para nós nem pensarmos em deixar esse caminho, ainda temos uma grande bênção, que é a atuação em Deus e nós, que nos faz perseverar nesse caminho. Somos protegidos, defendidos pelo próprio Deus. Nós estamos nas mãos do nosso Senhor. Então, por mais que queiramos deixar as mãos dele, nós não conseguiremos. O próprio texto de Romanos 8, 39 diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqueles que estão em Cristo são protegidos, são guardados, vão ter a certeza de que chegarão até o plano, até o final desse plano que Deus preparou para usufruir dessa esperança viva, dessa herança incomparável. Deus nos perdoou, Deus nos justificou, mas também garante a nossa salvação. E amém por isso, porque se dependesse de mim, de você, possivelmente em algum momento nós cansaríamos, porque estou cansado dessa vida, mas Deus vai agindo em nós, fazendo com que nós tenhamos esse desejo por Ele, pela palavra dEle, por tudo aquilo que tem a ver com os seus planos, e esse desejo vai nos mantendo então no caminho. Isso é a perseverança dos santos. Agora note também que o texto fala, até chegar à salvação. Como assim, até chegar à salvação?
A salvação pode ser entendida com 3 ênfases: passada, presente e futura. No aspecto passado, nós já fomos salvos, justificados, perdoados, salvos da condenação. No aspecto passado, nós já fomos salvos da condenação ao inferno. Isso já aconteceu no dia que nós declaramos nossa fé em Jesus. Nesse sentido, somos salvos. Já estamos usufruindo da salvação. Mas também existe o aspecto presente da salvação. O aspecto presente indica que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós ainda estamos nesse mundo e estamos lutando contra o poder do pecado sobre nós. Ou seja, estamos num processo de santificação. Mas também existe o aspecto futuro. E nesse caso, nós seremos salvos. Seremos salvos totalmente da presença do pecado. Um dia, nós seremos glorificados. Um dia, estaremos com o Senhor Jesus e o pecado não terá mais poder sobre nós. Já estaremos, lógico, livres da condenação do pecado, não lutaremos mais contra o pecado, estaremos numa situação totalmente liberta de qualquer influência do pecado. Teremos nossa salvação consumada na volta do Senhor Jesus Cristo. Aguardamos esse dia, a volta dele. Aquele dia que nós não teremos mais por que chorar, derramar lágrimas, porque estaremos com o Senhor para todo sempre. Que não teremos mais do que nos entristecer por conta dos nossos próprios pecados, porque não pecaremos mais. Tudo isso vai ser uma grande bênção. E ainda, pensando sobre o que Deus fez, voltando para o início do versículo 3. Por que tudo isso? Para a glória do próprio Deus. Por a glória de Deus. Por tudo isso, todo esse agir, Deus é o único que deve ser glorificado. Como o versículo começa. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que em tempos de perseguições, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades, Pedro não começou a carta dando ênfase ao sofrimento humano. Pedro não começou a sua epístola chamando a atenção dos leitores para esse momento difícil que eles estavam enfrentando. Estavam sendo perseguidos. Mas Pedro chamou a atenção dos seus leitores para quem é Deus. Deus é digno de glória. É assim que nós também precisamos entender as coisas deste mundo para lidarmos com ela. Em meio ao nosso sofrimento e dificuldade, nós precisamos ter foco em Deus. Em meio aos problemas dessa vida, nossa atenção tem que estar no Senhor. Não nas circunstâncias, não nos problemas, senão vamos nos desanimar. Vamos nos entristecer facilmente. Agora, se o nosso foco está em Deus, o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter condições de nos alegrarmos em meio aos problemas da vida. Ao expressarmos louvor a Deus, fica claro que a salvação não é uma obra humana, mas sim divina. Fica claro que a regeneração é uma iniciativa do próprio Deus, ou seja, Deus é a fonte da nossa herança, da nossa salvação, da nossa esperança viva. Por isso, o seu nome deve ser adorado sempre. Por essa razão, pecadores devem olhar para Ele, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Durante tempos de provação, antes mesmo de orarmos a Deus apresentando nossas lutas, devemos bendizer o seu nome. Devemos exaltá-lo. Devemos reconhecer seus feitos e assim enfrentaremos nossas lutas com mais facilidade. Olhe para Deus e não para os seus problemas. Deus nos deu uma nova vida, nos regenerou e precisamos expressar nossa gratidão por isso. Também não podemos, melhor dizendo, nos esquecer que não há nada que façamos para ganharmos a nossa tão maravilhosa herança que está garantida em Cristo Jesus. Se nós tentarmos fazer alguma coisa, nós cairemos naquilo que a gente pode chamar de legalismo. Tentar agradar a Deus fazendo algo para garantir um benefício. Não. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele age nos perdoando. Nós temos que viver para a glória dEle, sim. Mas não há nada que possamos fazer que vai aumentar a misericórdia dEle por nós. Ou vai aumentar o amor dEle por nós.
Ele já derramou a sua misericórdia perfeitamente sobre cada um de nós. Temos que entender isso. É possível nos alegrarmos nas dificuldades quando reconhecemos os feitos de Deus. O que Deus nos fez? Nos regenerou. E o que nós devemos fazer? Nós devemos exultá-lo. Nós devemos nos alegrar em meio a qualquer tipo de situação que enfrentemos nessa vida. Olha o que o texto diz, versículo 6. Nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. Ou seja, nos feitos de Deus, nisso, naquilo que Deus fez. Vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar na esperança viva, na herança, na salvação que tem. Irmãos, é assim que a igreja precisa viver sempre. É assim que cada crente precisa viver sempre, em cada momento. Olhando para o que Deus fez. Ele nos deu salvação, Ele nos deu esperança viva, Ele nos deu herança. Ah, mas eu estou passando por dificuldades. Sim, mas isso não muda o fato do que Ele fez. E Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Temos que reconhecer o paradoxo da provação. Temos que entender que neste mundo nós teremos dificuldades. Sim, isso é certo. Mas ainda assim, devemos exultar a Deus. O versículo 6 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A expressão aqui, devam ser entristecidos, ou é necessário ser entristecidos, deve nos levar a uma boa reflexão. Como que Deus, um Deus de amor e misericórdia, diz que é necessário que passemos por tristezas? Como que Deus, aqui por meio de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, por nosso Deus, estava exortando um grupo de irmãos naquele tempo, no primeiro século, que estavam passando por dificuldades. Como é que Pedro estava consolando aqueles irmãos, dizendo que era necessário que eles fossem contristados, entristecidos? Deus não quer só alegria das nossas vidas? Deus não quer só exultação da nossa parte? Sim, Ele quer exultação, Ele quer a nossa alegria, inclusive nos meios das dificuldades, mas é fato de que nós também precisamos passar por momentos de contrição. Isso faz parte da vida. Se você sonha com uma vida que você vai simplesmente sorrir, se alegrar, rindo em todo momento, toda a sua vida, olha, não sei se você já sabe, essa vida não existe. Não existe. Você vai se alegrar sim, quando você olha para o que Deus fez. Mas você vai ter momentos de tristeza nessa vida. Você vai passar por dificuldades. E nós precisamos entender que exultação e contrição muitas vezes vão andar juntos. Exultar, olha que interessante essa palavra. É mais do que alegria. É mais do que alegria. É estar extremamente alegre. É estar exuberantemente jubilante. Expressões para tentar deixar isso muito enfático. Pedro não disse, se alegrem. Ele falou, exultem. É mais do que alegria. É uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma alegria que foca no que Deus fez. Essa que deve ser a base da nossa exultação. Não circunstâncias. Não os problemas que enfrentamos, mas a pessoa de Deus e os seus feitos. E o texto também diz, devam ser entristecidos. Deus sabe que precisamos passar por provações para que sejamos disciplinados, para que não amemos tanto este mundo, para que o desejo de estar com Ele aumente, para o desejo de estar orando aumente, para que o desejo de andar mais com Ele aumente. O sofrimento nos ajuda a estar mais perto de Deus. Como Paulo respondeu a uma situação de provação, onde ele entendeu, na verdade, a minha graça te basta. E ele assim entendeu que aquele espinho na carne deveria fazer parte da sua vida. Mas ele sabia que a graça de Deus era suficiente. Será que nós estamos entendendo isso? Que a graça de Deus é suficiente também em meio das situações difíceis? O Salmo 119, 67 diz assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra.
O Salmo mostra que muitas vezes a disciplina, o castigo, situações difíceis, nos fazem obedecer melhor, com mais intensidade a palavra de Deus. Deus permite provações, quando necessário e no modo correto, no ponto certo, nada além do que podemos suportar. Tem um autor, um teólogo, que disse que a ação de Deus é semelhante a uma ação onde ele, como se Deus estivesse permitindo que seus filhos passassem por uma fornalha. Ele está mantendo isso, mas ele não deixa de olhar para o relógio do termostato. Você vai passar, mas não vai passar da temperatura que você não tem como suportar. Deus controla essa situação. É por isso que o texto vai dizer que a provação, ela é por um pouco de tempo. Ela é breve, por um breve tempo. Nenhuma provação é eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saiba disso. Mesmo que dure muitos anos aqui, mas a eternidade será muito mais do que qualquer situação que nós estejamos vivendo aqui neste mundo. O texto então diz que a provação, ela é breve. Uma coisa é certa, ela acaba. Ela vai acabar. O dia de provação terá o seu fim. Outra questão importante aqui no texto é que fala que nós devemos reconhecer, né, essa diversidade de provação. São muitas provações. Todo tipo de provação, várias provações. As provações, então, são variadas. Pode ser na área de relacionamentos, na área de saúde, na área de uma enfermidade, então, mas todas elas, mesmo que esteja acontecendo em diferentes situações, elas são diversas, mas elas são breves, porque estão debaixo do controle do nosso Deus, e não será uma provação que nós não possamos suportar quando nós olhamos para o que Deus fez e confiamos naquilo que Ele tem feito por nós. É por isso que Pedro diz um pouquinho mais à frente, capítulo 4, versículo 12. Você pode ver aí, 1 Pedro 4, 12. Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não estranhe isso. Deus está no controle de tudo. E agora, é bom lembrar que aqueles irmãos, os que estavam recebendo a carta de Pedro, estavam debaixo de perseguição intensa. Morrendo, pessoas sendo mortas por conta da fé que eles tinham. É esse tipo de provação que ele está falando, quanto mais aquilo que nós enfrentamos agora. Ainda podemos ver que, à medida que Deus vai nos provando, Ele tem um propósito. E esse propósito deve nos ajudar a expressar fé. Qual é o propósito? Um dos propósitos é que a nossa fé seja cada vez mais pura, valiosa. É a mesma situação na qual um trabalhador com metais preciosos, a moda antiga, ou até mesmo com todo o mecanismo que existe hoje, vai passar o ouro pelo fogo, para tirar as impurezas. Eu confesso a você o seguinte: se eu encontrasse uma pedra de ouro in natura, né, do jeito que ela é na natureza, eu não ia dar a mínima, porque eu não consigo reconhecer. Eu não tenho essa habilidade. Agora, quem bate o olho e vê que ali tem uma pedra de ouro, ele sabe que ela vai ficar bela se passar pelo fogo. E aí vai tirar todas as impurezas. Deus permite que uma provação chegue até nós, para que a nossa fé seja uma fé pura, separar de tudo aquilo que é algo desagradável a Ele. E a nossa fé será uma fé que louva, que dá glória, que honra a Cristo. À medida que nós vamos passando pelas situações difíceis e entendemos que Ele está no controle. Uma fé de louvor, glória e honra, porque a nossa confiança está em Deus. E essa confiança é uma expressão de adoração. Note também no versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Uma fé motivada por amor. Pedro estava aqui cerca de 30 anos depois da
ressurreição e da volta de Jesus aos céus. Então ele estava falando para uma geração que não tinha visto Jesus como ele tinha visto. E ele estava dizendo a eles que eles tinham que ter essa fé. Eles estavam de parabéns, digamos assim, porque eles não tinham visto a Cristo e ainda estavam expressando fé, expressando amor, confiando nos planos de Deus. Uma fé que não depende de vistas. Não precisa ver Jesus. E aí me lembrei de um cântico da época de alguns. Este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olho um ou outro que conhece. Galera, só você conhece, né? Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Essa é a fé que Deus espera de nós, não por vistas, não por circunstâncias, mas podemos caminhar em alegria. E por fim, uma fé propositiva. Veja o finalzinho do versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de o não verem agora, creem nele e exultam. Exultam com alegria. Exultam com alegria indizível e gloriosa. Exultação já é uma expressão grande de alegria. Ele destaca a palavra alegria, mas ele também diz que é indescritível e gloriosa. O que Deus espera daqueles que estão passando por provações? Sim, o seu lamento, o seu choro, para que você possa usufruir da misericórdia, sim. Mas também é possível, em meio às provações da vida, exultar a Cristo, exultar o nosso Deus com uma alegria indescritível, que não temos nem como colocar em palavras, mas é algo que acontece dentro de nós, porque nós temos uma fé verdadeira, uma fé que não se abala por meio das situações difíceis da vida. É uma alegria indizível e gloriosa. Só entendendo o que Deus fez por nós, nos dando a salvação, nos dando esperança viva, nos dando uma herança, é que poderemos então passar por provações com exultação e com alegria indizível e gloriosa. Deus é digno de toda a honra e toda a glória, apesar das circunstâncias que nós possamos estar enfrentando, porque Ele está no controle. E o final do versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando nós expressamos essa fé em Cristo, nós estamos mostrando que nós não fomos salvos para viver nesse mundo eternamente. Mas sabemos que a nossa alma está salva, a nossa vida está salva. E um dia estaremos usufruindo daquele encontro com o nosso Senhor. Este é o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Uma fé em Cristo, uma fé salvadora, uma fé que alegra o coração por saber, apesar de qualquer coisa aqui, estarei com o meu Senhor. Um dia estarei com Ele. Então aqui posso exultá-lo. Aqui posso ter essa alegria indizível e gloriosa. Não porque eu tenho algum mérito, mas porque eu sei reconhecer o que Deus fez por todos aqueles que creem nele. Não pense que por você ser um filho de Deus, que por você crer em Jesus, que você não vai enfrentar lutas nesse mundo. Deus tem propósito para a sua aprovação. Não pense que as provações só surgem como consequências de pecados, só surgem por conta da sua desobediência. Mas não, provações também surgem como propósito de Deus para a sua vida. Exerça a sua fé de forma dinâmica, ativa, intencionalmente, como demonstração do seu amor a Ele. Creia no Senhor, descanse no Senhor. Demonstre sua alegria, mas de forma impactante para aqueles que convivem com você, para aqueles que conhecem você, para que eles possam ficar surpresos com a sua alegria indizível e gloriosa, porque você tem fé em Deus, você confia no Senhor, porque você sabe que você tem a grande herança, você tem a salvação, você tem a esperança viva. Nada pode nos dar mais alegria do que o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus e a vida eterna que Ele nos garante. Nada deveria nos dar mais alegria do que isso. E concluindo, exultação na provação. É possível então nos alegrarmos nas provações quando reconhecemos os feitos de Deus.
Ele nos regenerou. E quando entendemos essa grande realidade, nós nos exultamos, apesar das possíveis dificuldades. Na tempestade, não olhe para a ventania, não olhe para as fortes ondas, mas olhe para o seu capitão e descanse. E se alegre, porque você está com ele. Que assim seja a nossa exultação no tempo de provação. Oremos. Pai, a tua palavra é tudo o que nós precisamos. E a salvação que ganhamos do Senhor, sem mérito algum, é muito especial. Ela é imperecível. Senhor, que os nossos olhos estejam atentos para esse grande presente que o Senhor nos deu, para que possamos glorificar o teu nome com a alegria indizível, aquela alegria que ninguém consegue entender porque não conhece o Senhor Jesus. Mas nós, os que confiamos no Senhor, entendemos que é possível ter essa alegria, olhando para o que o Senhor tem feito em nossas vidas agora e aquilo que o Senhor tem feito para nós, que ainda iremos usufruir. O Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus de amor. E assim, nos alegramos por tua bondade e misericórdia. Dê força, Pai, àqueles que estão passando por dificuldades agora. Porque de fato não é fácil se alegrar no momento de dificuldade. Mas é possível. E por isso nós buscamos o Senhor. No nome de Jesus. Amém.